Seja muito bem-vindo a mais um episódio Rumo aos 10K. Aqui a gente discute as estratégias para você, fisioterapeuta, ganhar acima de 10 mil por mês. Se você não me conhece, eu sou o fisioterapeuta George Vasconcelos, muito prazer. E o tema de hoje é atendimento online na fisioterapia. Como agir e como conduzir. E essa live de hoje, ela foi baseada na resolução que saiu mais cedo, a resolução 516/20, onde o COFITO nos autoriza a realizar, pelo menos entre aspas, por enquanto nesse tempo de coronavírus, o atendimento online ou acompanhamento online. A gente vai já explicar aqueles nomes que são um pouco difíceis, né? A gente quebra a cabeça ali naqueles nomes, naqueles códigos lá que as pessoas falam bonitona. Eu vou revelar isso aqui pra vocês. Como é que você deve agir? Como é que você deve conduzir? E eu quero que durante essa live você se atente a duas informações. Que esse código 516/20, ele é excepcionalmente para agora em tempo de coronavírus. Ou seja, isso não significa que daqui a pouco isso vai sair do ar. Ou seja, que isso passa a voltar a ser indisponível, tá? Isso está disponível por enquanto. Então fica atento nesse primeiro ponto que eu estou relatando para você. E o segundo ponto é a aceitação do paciente. A gente não sabe exatamente, eu vou já te dizer na prática o que está acontecendo, mas a gente não sabe exatamente como o seu paciente vai agir. Então pensando nesses dois pontos, que você não sabe que isso, se essa resolução, se ela vai durar para sempre, ou se realmente só vai ser durante essas semanas, ou esses poucos meses de coronavírus, ou se isso vai se estender para o resto da vida, vamos supor assim. Você não sabe disso. Então fica atento nessa informação, porque isso influencia diretamente no como você tem que agir hoje estrategicamente. E também fica atento na reação do seu paciente. Você não sabe como ele vai reagir. Então isso influencia diretamente na sua estratégia hoje também. Então vamos lá. O tema de hoje é atendimento online na fisioterapia e como você deve agir e conduzir. Lembrando, tá? Se esse tema interessa você, deixa o joinha aí só para eu saber. Além de deixar o joinha, vai deixando a sua dúvida para no final a gente destruir e resolver todas as dúvidas. A gente responder todas as dúvidas para você sair daqui mais fomentado e com como é que você deve agir, né? Você sabendo como é que você deve agir agora na prática. E lembrando, eu acho que isso é muito importante. A gente agradecer também ao COFITO. Pelo menos eu quero agradecer ao COFITO por eles terem se mobilizado diante ao tempo de coronavírus para nos permitir com que a gente fizesse esse tipo de atendimento ou acompanhamento online dos pacientes. E por que isso é importante? Porque isso estimula eles também, né? Estimula eles também e assim a nossa classe, ela cresce. Ei, sábado a gente conversou sobre isso. Eu entrei numa live, deixa eu ver aqui, ó. Quinta-feira eu entrei ao vivo aqui no Instagram. A gente tem toda segunda e quinta às 8h57 da noite, horário de Brasília, o nosso encontro rumo aos 10K, onde a gente entra aqui na live. E o tema de quinta-feira passada foi como evitar a perda do paciente em tempos de coronavírus. Essa foi o tema da live, né? Ó, a Thaís aí recuperou. A Thaís recuperou o paciente. Então ela recuperou o paciente. E como é que acontece? Quinta-feira passada eu mandei um áudio para o grupo dos alunos do Fisioterapeuta 10K. A Thaís foi uma das fisios que recuperou o paciente com esse áudio. Eu vim, isso foi quinta-feira mais ou menos na hora do almoço. Durante o mesmo dia a Thaís, eu lembro que a Fernanda, eu lembro que a Andressa, elas tudo recuperaram só com esse áudio de 3 minutos. Elas recuperaram o paciente no mesmo dia, antes mesmo de completar 12 horas de ter escutado o áudio. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Que se você não viu a live de quinta-feira, ao final dessa live, vai lá e assiste. Ela está disponibilizada no meu canal do YouTube. Porque eu falo exatamente como é que você evita perder. Essa nova resolução do 516/20, ela não exclui a live de quinta-feira. Muito pelo contrário, ela complementa a live de quinta-feira. Então, é muito importante, se você perdeu a live de quinta, de você assistir como evitar a perda do paciente em tempos de coronavírus. Eu falo exatamente o que você tem que fazer. Eu falo exatamente como é que você tem que abordar com o seu paciente. O que você tem que conversar com ele. E ele vai entender. A maioria deles vão entender. Talvez alguns não, alguns sim, mas a maioria deles vão tender a entender. Pelo menos você tentou. Pensa assim, ó, você já está com um não, né? Você já perdeu o paciente. Se você for lá, seguir o passo a passo e tentar, poxa, físio, o máximo que você pode conseguir é outro não.
Ou talvez você pode ser que nem a Thaís, pode ser que você seja que nem a Fernanda, pode ser que você seja que nem a Andressa, que você não perdeu o paciente, você continuou com ele. Então é importante que você siga. E eu vou puxar alguns tópicos que a gente falou naquela quinta, que são fundamentais para hoje, tá? Então assiste essa live de quinta, porque se num áudio eu já ajudei algumas pessoas de 3 minutos, imagina uma live de 60 minutos que eu fiquei falando totalmente para você, exclusivamente para você. Então você tem muita coisa para fazer ali, tá? Ó, a Adriane ou Adriana? Meu Deus, me desculpa, eu sempre confundo se é Adriane ou se é Adriana. Conseguiu um paciente hoje para monitoramento. Ó, mais uma pessoa que conseguiu, mais uma, né? Então, vai lá, filho. Só faz o que tem que ser feito, eu tenho certeza que vai dar certo. A gente vai ficar aqui na torcida. Se você tiver alguma dúvida, manda no direct que a gente ajuda. Simples assim, tá bom? Então vamos lá, ó. Na live de quinta-feira, eu falei algumas informações que são muito importantes para hoje. Para você saber o seu como conduzir e como agir agora com esse atendimento online. A primeira informação é que, inevitavelmente, em tempos de coronavírus, você vai ter que se reinventar. Você vai ter que se diferenciar. Eu disse isso na quinta-feira e te dei soluções práticas para isso. Hoje, o que aconteceu? A fisioterapia se reinventou. Uma coisa que era totalmente proibida, nós agora podemos fazer o atendimento online. Então, mais uma vez, como eu disse na quinta, é tempo de se reinventar. Olha aí o André, meu primão. Grande abraço pro André. Ah, esse é o meu primo que vocês já me viram falar algumas vezes a história, que eu considero um irmão. É o André. Tá aí, André, você tá famoso aqui na fisioterapia. Já contei a nossa história algumas vezes aqui. Enfim, já motivou outros fisioterapeutas. Então, o que acontece, físio? Voltando lá para a raciocínio. Eu te disse quinta-feira, ó, você vai ter que se reinventar, físio. Não adianta você ficar de mimimi, de chorozinho, porque o coronavírus veio e fez os seus pacientes cancelarem o atendimento e o tratamento, porque não vai dar em nada. Você vai ficar triste, vai ficar para baixo e você vai tender a quebrar. Mas se você se reinventar e se você se diferenciar, você recupera os seus pacientes. E você viu aí várias pessoas que já recuperaram, que a gente vem conversando. E mais uma vez, voltando ao ponto de se reinventar, a fisioterapia se reinventou. Está permitido atendimento online e acompanhamento online com o seu paciente. Pelo menos por enquanto, está permitido. Então, por que não você não se reinventa? Por que não você não segue adiante? Lembre-se que sentir medo é normal. Eu senti medo. Eu tô com medo. Mas você não pode parar. Se você parar, você vai tender a quebrar. Nesse tempo de coronavírus, vai ter fisioterapeuta que vai quebrar e vai ter fisioterapeuta que vai crescer. Porque diante de toda, entre aspas, crise, tem uma oportunidade de crescimento. E se você continuar, você vai crescer. Como já tem gente crescendo e recuperando paciente aí. Então, primeira coisa, primeiro ponto da live de quinta, você vai ter que se reinventar e se diferenciar. Liberado o atendimento online para você ficar menos preocupado ainda e só botar a mão na massa. Segundo ponto da live de quinta, que é importante para hoje, que vai ter fisioterapeuta que vai quebrar e vai ter fisioterapeuta que vai crescer. Aí você tem que escolher, você quer ser o fisioterapeuta que vai quebrar porque você está com medo e vai parar diante da situação, ou você vai ser o fisioterapeuta que vai se reinventar e vai se movimentar e vai fazer o que tem que ser feito e você vai crescer. Porque enquanto toda a sua concorrência vai parar, a grande maioria dela, você está continuando. Para agora e olha para o lado. Os seus amigos fisioterapeutas da sua cidade, as clínicas, estão tudo pararam de se divulgar, pararam de manter contato com o paciente, ou seja, está perdendo tempo para fidelizar. Quem você quer ser, físio? Você tem que decidir isso, eu não posso decidir por você. Faz sentido? Terceiro ponto que a gente não pode ignorar. Terceiro ponto da live de quinta, que é importante para hoje. Que diante do cenário atual do coronavírus, você tem que entender a mente do seu paciente. E existe 4 tipos de pacientes a partir de agora no pensamento deles. O primeiro é o paciente que quer o atendimento e tá tudo bem se estiver em tempo de coronavírus. Ele quer o atendimento com você. Ele está disposto a fazer o atendimento com você, seja na clínica, seja em domicílio, seja onde for. Tem o paciente que ele quer o atendimento, mas ele só quer se for na casa dele. Ele não quer sair. E tá tudo bem. Você abre uma oportunidade de atendimento em domicílio. Claro que tem cidade que tá mandando todo mundo ficar em casa e você tem que respeitar o que o governo e a Organização Mundial da Saúde está falando. Se estão mandando para ficar em casa, todo mundo, tá proibido de sair, aí você não sai, né? Você não sai, por isso que agora tem um atendimento online. Mas tem algumas cidades que ainda estão liberadas. Então você tem que ver aí no seu caso. Tem o terceiro tipo de paciente. O terceiro tipo de paciente, ele
Ele não quer o atendimento de jeito nenhum. Ele não quer o atendimento de jeito nenhum. E tem um paciente que ele quer o atendimento, mas ele está com coronavírus e ele não pode, né? Então, para todos os tipos de paciente agora, você abriu a oportunidade do atendimento online. E isso é importante você saber. Porque dessa forma, você dá soluções. Como eu disse para você na live de quinta, se você perdeu, depois você vai lá e assiste. Todos os 4 tipos de pacientes, eles têm soluções práticas para eles manterem o pagamento com você e para eles não abandonarem você. Que é a nossa prioridade agora, né? Quer queira ou quer não, é o nosso ganha-pão. Como é que eu vou deixar de receber e as contas do mês que vem? A vida continua. Então você tem que conversar com o paciente, assiste a live de quinta, tá? E o quarto ponto interessante para a nossa conversa de hoje é que você tem que se divulgar. Não dá para parar. Eu disse para você no início da live aqui, tem fisioterapeuta que vai quebrar e tem fisioterapeuta que vai continuar. O fisioterapeuta que continuar vai tender a crescer. Então você tem que continuar a sua divulgação, porque a vida segue, físio. Quer queira ou quer não, início de cada mês as suas contas vão chegar. Os boletos bancários vão chegar. Se você ficar na deprê lá, ai meu Deus, coronavírus, estou perdendo paciente, né? Se você tender a estagnar, as contas vão chegar, você feliz ou triste. Então busca a solução, tá bom? É tempo de se reinventar, é tempo de evoluir. A fisioterapia, o Cofito já mostrou aí que eles estão dispostos a ajudar a gente, liberar o atendimento online, agora depende de você. Depende de você, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá, então como é que você tem que agir? Como é que você tem que agir? Então, de acordo com... Antes de eu te falar como é que você tem que agir de forma estratégica, antes de dizer como é que você tem que agir de forma estratégica, é muito importante você entender que essa resolução número 516/20, ela foi aprovada por esse período de coronavírus, tá? Então, aqui eu abro o primeiro ponto que eu já te disse para você ficar atento. É por enquanto em tempo de coronavírus. A gente não sabe se depois que tudo isso passar, se essa resolução se ela vai continuar ou se ela vai parar definitivamente e volta a ser como era antes. Eu não sei te dizer, mas eu arrisco dizer nas minhas alucinações mais loucas que isso vai ser um teste. Um teste que se esses atendimentos online forem para frente, se saírem muito bem, eles vão tender a continuar, tá? Isso é o meu pensamento. Por quê? A vida é assim, né? Todo mundo tá vindo pro digital. As coisas estão vindo pro digital. A minha mãe de 70 anos, pergunta pro André que tá aí na live, a minha mãe de 70 anos tem Facebook. Por sinal, como eu disse pra você, ela não sei se há quanto tempo você me acompanha ou não, né? Mas recentemente ela falou assim, compra um livro pra mim, ó, me paga, eu tô me dando de presente, né? Toma, tá aqui o link, é esse link aqui, compra o livro pra mim. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente tem que ficar atento que a gente não sabe se isso vai dar continuidade ou não. Então, esse é o primeiro tópico. E esse tópico de se a gente não sabe se essa resolução vai continuar depois, fica atento, porque eu vou voltar com ela no final da live em como você agir estrategicamente. E o segundo tópico é que a gente não sabe a aceitação do paciente. A gente não sabe se o paciente vai aceitar isso numa boa ou não. Mas isso tem solução também. Por isso que eu te falei, estrategicamente eu vou te falar o que você tem que fazer agora. Então, naqueles nomes difíceis, o que você tem que entender? Que o teleconsulta é a aprovação, é o Cofito permitido você atender o seu paciente desde o primeiro atendimento. Desde o primeiro atendimento, de forma online, o Cofito, pelo menos por enquanto, está permitindo o atendimento ou o acompanhamento online, tá? E o que isso quer dizer, né? Que pode ser através de uma plataforma ao vivo, pode ser através de um vídeo gravado, e lá eles têm um parênteses lá dentro da resolução que diz assim, qualquer forma de comunicação à distância, ou seja, eles estão abrindo a possibilidade até de ligação. É tipo assim, filho, eu chegar para você e ligar assim, oi Jorge, tudo bem? Poxa, eu tô com um probleminha aqui sobre, sei lá, tô com dor no ombro, será que você pode me ajudar? Será que você pode tirar uma dúvida? Né? Então esse é um exemplo, ou então através de vídeo aqui. De forma bem direta, independente da sua área de atuação, você consegue conversar. Quantas vezes uma pessoa já chegou para você e te fez uma pergunta, seja no WhatsApp, no telefonema, pessoalmente, e você respondeu essa pergunta? Você deu algumas dicas para ela. Então você tem que começar a abordar mais ou menos como se fosse assim. Como se fosse uma orientação, né? Uma troca de informação com essa pessoa. E dessa forma, sim, você vai poder ajudar muito o seu paciente. Tá?
E aí, o telemonitoramento, ele significa no sentido de você acompanhar os pacientes que você já tinha avaliado, que você já estava atendendo, você já estava tratando esses pacientes. Só que você vai dar continuidade com ele, através de orientação, através de fisioterapia primária, vamos supor assim. Tá? Então, o teleconsulta, ela está muito voltada para o paciente novo. E o telemonitoramento, ela está muito voltada para o paciente antigo. E nos dois modelos, o Confito, ele tá Confito Crefito, né? Tá te autorizando a fazer esse atendimento e esse monitoramento online. Já a teleconsultoria, ela tá mais relacionada em profissional com profissional. Eles trocarem uma ideia sobre aquele tipo de paciente. Tá? É só para deixar muito bem claro, porque tem gente que fica confuso e acha que é só o paciente antigo, ou então é só o paciente novo, e dá essa confusão e ninguém sabe o que é, né? Então o resumo da história é isso. Teleconsulta te autoriza paciente novo, telemonitoramento te autoriza o paciente antigo, e a teleconsultoria é você trocar uma ideia com um outro profissional da saúde a respeito daquele paciente, tudo de forma online. Então vamos lá, de forma estratégica, como é que você tem que agir? Vou te dizer aqui a minha opinião, tá? E lembrando, galera, então lembrando, família, é o seguinte, ó, eu sei que tem gente apertando aqui no coraçãozinho, né? Muito obrigado quem tá apertando. Quando eu falar alguma coisa pra você que fez sentido, aperta nesse coração, porque é um termômetro pra mim. E eu sei que teve gente que mandou joinha também. Então, quando eu falar alguma coisa pra você que foi legal, que você falou assim, nossa, isso faz total sentido e vai me ajudar, ou que resolveu alguma dúvida sua, também manda o joinha aí pra eu saber. No final da live, tô vendo aqui bastante comentário, mas se eu foco no comentário, eu me distraio, enfim, né? Então, no final da live eu vou ler os comentários e a gente vai responder todas as dúvidas e perguntas aqui, para você saber como agir definitivamente. A gente vai resolver e vai destruir tudo aqui, tá bom? Então, fica tranquilo com isso. Então, vamos lá. De forma estratégica. Lembra que eu te falei aquela informação? A gente não sabe como o paciente vai aceitar e a gente não sabe se isso vai se perpendurar, essa resolução. Então, de forma estratégica, a primeira prioridade no tempo de coronavírus que você tem que ficar atento é em você manter o pagamento do seu paciente antigo. Você fazer ele manter o pagamento com você é mais prioridade do que tudo. Por quê, físio? Porque um paciente que já paga para você, ou que já pagou pelo menos uma vez para você, é muito mais fácil ele continuar pagando do que fazer uma pessoa nova pagar para você. Porque ele já depositou um grau de confiança. Existe uma coisa que se chama quebra de barreira, vamos supor, falando de uma forma bem simples, quebra de barreira de pagamento. Depois que ele paga pela primeira vez, é muito mais fácil ele continuar pagando outras vezes para você. Talvez você já tenha percebido que a primeira vez que você foi comprar uma coisa, você ficou, será que eu compro, será que eu não compro? Será que eu compro, será que eu não compro? Você ficou naquela dúvida. Mas nos casos que você já paga com frequência, sei lá, pode ser um lanche. Quando você compra com frequência aquele lanche ali, você nem pensa duas vezes. Por quê? Porque você já quebrou essa barreira de compra. Então, todo pagamento pela primeira vez, existe uma barreira de compra. Então, a primeira prioridade que você tem que ter com os seus pacientes é você fazer os seus pacientes que já estão em tratamento com você dar continuidade com você. Fazer com que eles paguem, que eles mantenham o pagamento, que eles não abandonem você. E isso a gente conversou na live de quinta-feira, eu não vou repetir aqui, depois você vai lá e assiste. Como é que você tem que fazer isso, tá? Então, dar continuidade. Você vai fidelizar ele, mas de uma forma bem sucinta, você vai jogar pelo lado da empatia. Você vai jogar pelo lado da empatia. A sua segunda prioridade é você captar novos pacientes, tá? E nesse captar novos pacientes, tem gente já perguntando aqui, devo cobrar ou não devo cobrar? Que pergunta, hein? Lá no grupo do Fisioterapeuta das K fizeram a mesma pergunta. Jorge, devo cobrar ou não devo cobrar? Dito isso, aqui vem a minha resposta. Lembra que eu te falei que vai ter paciente que vai aderir facilmente e tem paciente que vai ficar na barreira de aderir? Tanto o novo quanto o antigo. Tanto o novo quanto o antigo, você não sabe como vai ser a aceitação dele. Então, se você cobrar esse adicional,
no online. Por exemplo, você cobra X pelo seu tratamento e se você cobrar esse atendimento online ou o acompanhamento online como um adicional a mais, X mais Y, a tendência é que você vai perder muita gente aqui. Você vai tender a perder pessoas, muitos pacientes. Por quê? Você não sabe como é a aceitação deles. Mas a nossa primeira prioridade é fazer eles manterem um pagamento. Então, qual é o meu conselho para você? Mantenha um plano de ele fechar o tratamento X que você já cobra normalmente e você joga o atendimento online, o acompanhamento online como um adicional, um agregado ao seu tratamento. E isso tem um motivo. O primeiro motivo é que você não sabe como vai ser a aceitação dele. Pode ser excelente ou pode ser ruim. E o segundo motivo, você não sabe se o COFITO vai perpendurar essa resolução depois que o coronavírus acabar. Então, se você joga como um adicional, isso é uma fase de teste para você. Então, na minha concepção, de uma forma bem clara e direta, você não cobra o atendimento online. Você não cobra a teleconsulta, a telemonitoria, como você quiser chamar. Você não cobra esse atendimento online dele. Por quê? Você vai fazer com que ele continue pagando o atendimento presencial com você. Em outras palavras, vamos supor, eu sou um paciente antigo seu, tá? Eu já pago para você, por exemplo, sei lá, já pago para você R$500 por mês. Pode ser mais, pode ser menos, dependente de quanto seja, tá? Eu já pago R$500 para você. E eu tava pensando em abandonar o tratamento com você, por conta de tudo que está acontecendo. Então você vai chegar para mim, você vai conversar comigo, como a gente falou lá na live de quinta-feira. Então, ó, paciente, é o seguinte, né? Estamos em tempo de união. Você já está fazendo o tratamento comigo. O que acontece? Você lembra que quando você chegou aqui, você estava desse jeito aqui, ruim? Você estava com essa dificuldade, você estava com essa dificuldade, você estava com essa dor, você estava com tudo isso. Agora, a gente já evoluiu esse seu quadro, dessa sua doença ou dessa lesão. E agora você já está sem dor, agora você já está jogando bola, agora você já está se sentindo bonito, agora você já está respirando melhor. Eu não sei, depende da sua área, né? Então você vai dizer as dificuldades dele antes do tratamento e você vai dizer o que ele já conquistou com o seu tratamento. Se você parar, a tendência é que você vai regredir. Tem esse risco de regredir. Pode ser que sim, pode ser que não. A probabilidade tipo, isso tipo um treino de musculação, né? Então, quando o George estava malhando, ele estava ficando fortinho. Parou de malhar, eu regredi. A mesma coisa vai acontecer com você, paciente. Pode ser que sim. Então, o que acontece? Né? Existe a possibilidade do atendimento online. E eu sei que nós já estamos fazendo um atendimento presencial que por conta do coronavírus a gente vai ter que parar. Então, qual é a minha proposta com você? Você continua o pagamento dessas próximas semanas e desse tempo, desse mês que vai vir pela frente, normalmente. Eu sei que você não vai estar recebendo o atendimento presencial, mas não se preocupe, que isso vai ser reposto mais para frente, quando tudo isso normalizar. Mas pelo voto de confiança que você está depositando em mim, enfim, de tudo que a gente já conquistou, eu vou continuar te acompanhando de forma online. Então, esse é um exemplo. Porque, lembra, a nossa primeira prioridade é fazer ele pagar, fazer ele continuar o pagamento. Se ele continua pagando algo que ele já está acostumado, é muito mais fácil dele topar com você. Agora, se ele está acostumado a pagar X e você quer que ele pague X mais Y, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Isso é por enquanto. Faz sentido para você? Ó, já teve gente que deixou joinha aí. Mas isso faz sentido para você? E com o novo paciente, George, como é que eu faço? A mesma coisa. Você vai falar assim, ó, paciente, é o seguinte, nós, por enquanto, não estamos fazendo atendimento presencial por conta de tudo que está acontecendo. Mas, se você fechar o tratamento agora, nós vamos começar daqui a X semanas o seu tratamento presencial. Ou, sei lá, no início do mês que vem. E se você fechar agora, você já começa a ter o acompanhamento comigo online, que eu estou fazendo com os meus pacientes. Então, de forma prática, para a galera de Pilates, poxa, entra numa plataforma tipo o Zoom, né, ou Skype, que é sala de reunião online, entra com ele e dá exercício para ele, de forma online. Se você não quiser fazer ao vivo, você faz de forma gravada. Pega o vídeo gravado, grava um vídeo para ele e manda para ele. Ó, faz isso aqui, vários exercícios de Pilates em casa. Você da área da estética, a mesma coisa. Será que não tem dicas que você possa dar de forma online? Orientação?
Às vezes, é como eu disse para você lá no início da live, você tem que se reinventar. Pelo menos por enquanto, né? O ideal é se reinventar sempre. É evoluir sempre. Mas será que você não conseguiria dar outras dicas que não seja só passar o aparelho naquele paciente? Por quê? Ó, uma das dicas da estética que se dá muito é que todo mundo mete o pé na jaca. Todo mundo mete o pé na jaca. Todo mundo tem aquele dia que come muito e bebe muito. E a pessoa tende a inchar. Então, quem trabalha com estética com aparelho, de deixar a pessoa mais bonita, será que você não poderia ver outras dicas que quem vai ficar em casa vai tender a fazer muito? Por exemplo, comer muito. Orienta ela como é que ela pode minimizar esse impacto de ficar comendo muito porque está em casa. RPG é muito difícil, não é não. É o exercício também. Difícil tá na nossa mente. A gente só vai ter que quebrar a cabeça porque a gente não está acostumado, né? Mas eu avisei vocês no início da live. É tempo de se reinventar e de se diferenciar. Todos vocês, quando você está tirando uma dúvida do seu paciente, qualquer que seja, você está dizendo algo prático para ele. Você está respondendo uma dúvida dele. Transforma isso em forma prática para ele fazer em casa. Então, em resumo da história, de forma estratégica, eu não cobraria esse atendimento online agora. Por quê? A ideia é fazer ele pagar o atendimento presencial, que é o que as pessoas, os seus pacientes já estão acostumados. Mentalmente, eles já estão acostumados com isso. E se você mantém esse padrão de costume dele, fica muito mais fácil ele fechar. O exemplo da Thaís. A Thaís manteve eu não sei quantos pacientes ela já recuperou, salvo me engano, ela já recuperou uns 3, né, que estavam perdidos. A Thaís, o que ela fez? Manteve o atendimento comigo, que está pagando, que você já está acostumado a pagar, e eu vou passar exercício para você, ou sei lá, orientação para você em formato de vídeo. Em formato de vídeo. E os pacientes toparam. A Fernanda, a mesma coisa. Ah, e a Fernanda, ó, para quem tava reclamando de RPG aqui, a Fernanda é RPG, tá? A Fernanda trabalha com RPG e recuperou os pacientes na mesma pegada. Orientação pode ser ao vivo ou pode ser por vídeo gravado. E a gente estava ajudando o João no sábado, que é do aluno FDSK, ele trabalha com neuro. A mesma pegada. Talvez o paciente de neuro, ele seja um paciente super dependente, né? Que precisa que o João faça o exercício. Ok, orienta a filha do paciente. Então, orienta a pessoa que mora com o paciente. Para aquela pessoa fazer o exercício, ou o que for. Oi? Engatou. O que tiver que fazer. Tá bom? Ó, a Thaís recuperou 5 pacientes. Físio. Você não tem que comprar a desculpa do paciente. Você tem que dar a solução dele. Se você ficar achando que é difícil, eu não falei que seria fácil, mas eu falei que é possível. É possível. Se não fosse possível, tá lá, é só você ler a resolução. É só você ler a resolução do COFITO lá. Ele diz todas as áreas, inclusive ele cita áreas de respiratória, ele cita áreas de neuro, ele cita todas as áreas. Todas as áreas podem fazer atendimento online. Todas. Ele cita. Então, não põe dificuldade no seu tratamento e no seu acompanhamento online. Faz sentido para você isso? Como é que você vai captar novos pacientes? Não tem outra, né? Tá na hora de você reinventar e começar a aprender a fazer postagem que atrai pacientes. Tá todo mundo em casa. Aprende esse trem logo e começa a fazer. Hoje é segunda-feira. Postagem você faz rapidinho. Se você souber fazer do modo certo, você faz rapidinho postagem que atrai paciente. Então tá na hora de aprender, tá na hora de se reinventar, de melhorar, de crescer. Faz parte do game, faz parte do jogo. A vida é assim. Faz sentido pra vocês? Eu sei que teve gente que botou joinha, que botou palma. Ó, já tenho, olha, a Lucimara, já tem um que topou atendimento online. É isso aí, Lucimara, parabéns. Parabéns. Então é isso, físio. Então, de forma estratégica, você pode cobrar? Você pode cobrar, mas de forma estratégica eu não iria por esse caminho. A maioria dos fisioterapeutas vão tender a cobrar. De forma estratégica eu faria o contrário. Foge da manada. Todo mundo está fazendo isso aqui, foge desse todo mundo fazendo isso aqui. Faz o seguinte, oferece o atendimento presencial para ele, fala que vai retornar ou vai começar em X data,
Mas se ele começar a pagar agora, ele já começa a ter o acompanhamento online com você. E por que você vai fazer desse jeito? Em resumo da história, porque todos os pacientes já estão acostumados a esse tipo de cenário. Se você troca o cenário, você encontra uma resistência maior do paciente. E tudo que você não quer nesse tempo de coronavírus é resistência. Você quer que ele feche o tratamento com você, porque as contas vão chegar. As contas vão chegar. E depois que ele acostumar, se tudo isso der certo e se o conflito continuar com essa resolução, aí sim, num segundo momento, você pega e fala assim, ó, paciente, agora a parada vai ser diferente. A gente melhorou, né? Além do atendimento presencial, vai ter o atendimento presencial e online. E vai ser X valor. Se você quiser, você aumenta e você passa a cobrar. Mas agora, estrategicamente, eu estou repetindo isso aqui para não ficar dúvida. Estrategicamente, o que vai fazer o seu paciente fechar com você agora é você não dificultar com ele nessa barreira de atendimento online, porque ele não está acostumado. Ele não está acostumado. Então, vende o presencial com o agregado do online, para ele começar imediatamente. Faz sentido para você? Teve gente que falou aí, total sentido, top, me deu várias ideias, concordo, massa. Então, eu te aconselho a fazer isso. Agora, como é que você vai conduzir isso? Vamos fechar? Já te falei como é que você tem que agir. Como é que você vai conduzir isso? Já parou para pensar? E tem umas maneiras bem legais para você fazer. Ó, tem umas maneiras bem legais de você conduzir isso. A primeira, eu vou começar pela maneira que poucas pessoas pensam ou ainda não pensaram, tá? Você tem a possibilidade de fazer um grupo de desafio, um grupo de motivação. Então, um grupo de desafio, de motivação para aqueles pacientes em tempo de união vai tender a ser muito legal também, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, por exemplo, sábado eu fiquei conversando com a Jéssica trabalha com exercício. Então, a Jéssica, no caso, trabalha de exercício, eu falei, foi a Jéssica? Foi a Jéssica. Eu tava falando com a Jéssica sábado e o que acontece, né? Poxa, ela trabalha com exercício, então faz um grupo de desafio onde ela fique mandando exercício ou fica entrando com o paciente de forma online, já que agora está permitido também, né? E fala assim, ó, galera, ó, família, quem fizer esse exercício aqui vai ganhar uma pontuação X, né? Manda aqui no grupo pra gente o exercício que você fez, um vídeo, uma foto, pra gente ir se motivando. Bora ver quem no final do grupo de desafio vai ter feito quantos pontos? Não sei. Você pode criar, bolar isso. É tempo de se reinventar. Um grupo de desafio cai muito bem. Um grupo de desafio pra galera da estética. Ó, pessoal, tá todo mundo em casa, tá todo mundo pedindo iFood todo dia, tá todo mundo pedindo Uber Eats todo dia. Bora fazer um grupo da, sei lá, de você mais bonita em tempo de coronavírus, né? Onde eu vou dar dicas todos os dias de como você pode se manter bonita, como você pode se manter magrinha, sequinha, mesmo em casa, mesmo pedindo seus iFood, seus Uber Eats da vida, né? Não sei, físio, você tem que inventar. Você tem que reinventar, no caso, né? Você tem que se diferenciar. Então, o grupo de desafio para o momento atual é muito legal. Outra ideia. Pense em coisas que vai envolver a família. Porque, por exemplo, no da Jéssica, já que a Jéssica trabalha com pilates e exercício, eu falei assim, Jéssica, só para você ter uma ideia, a gente está o tempo todo em casa aqui, e o que acontece? Eu brinquei 2 horas, todo dia praticamente, eu estou brincando 2 horas de pira-se-esconde num apartamento com os meus 2 filhos. Só para você ter uma ideia. Mas se você começa a fazer um exercício que envolva não o seu paciente, mas também o paciente mais a família dele, que está em casa, além de você mover toda aquela família, quando tudo isso passar, pode ser que todos esses familiares, né? O marido, a esposa, os filhos, eles sejam seu paciente no presencial quando o coronavírus passar. Por quê? Porque você envolveu todos eles. Então, pense em alguma coisa que envolva todos eles também. É uma ideia também, tá bom? O seu atendimento online ele pode ser feito pelo Zoom ou pelo Skype. Zoom é uma plataforma que eu gosto demais, mas também tem o Skype, já que a galera conhece mais o Skype. Beleza? Vamos abrir perguntas e respostas? Então você conduz isso dessa forma. A forma que você vai tratar o seu paciente continua sendo o mesmo. E vai ser muita orientação. Talvez, dependendo do que for, você vai mostrar para ele. Ó, isso aqui, ó, essa possibilidade do Instagram aqui
me permitir entrar ao vivo com você, eu posso falar, ó, faz desse jeito, ou então mexe aqui, mexe ali. Você pode orientar o seu paciente, ele vai estar vendo e ele vai repetir, tá? Então, família, lembrando, a gravação dessa live aqui, bora abrir perguntas e respostas. Se ajudou aí, põe um joinha, eu sei que teve gente que botou o joinha, põe o coraçãozinho. E a gravação dessa live, ela vai subir lá pro YouTube depois, para quem chegou atrasado. Então, quando subir pro YouTube, eu não sei se aqui, vai ter um botão vermelho. Clica nesse botão vermelho. Ao lado vai ter um botão. Vai ter um sino. Badala esse sino. Toca nesse sino. Quando você faz isso, você está falando pro YouTube que você é da família F10K. Ou seja, você é um fisioterapeuta que ganha acima de 10 mil por mês ou que quer começar a ganhar acima de 10 mil por mês agora em 2020. Então, toda vez que tiver um conteúdo novo para você lá, ele vai te mostrar. Porque, opa, essa pessoa quer ganhar acima de 10 mil por mês. Isso aqui vai ajudar ela. Então, toda vez que eu disponibilizar um conteúdo no YouTube, ele vai cair no seu celular e ele vai te mostrar. Embaixo vai ter uns links também, para você fazer parte do Fisiogram, tá? E outros links também, caso você tenha interesse lá. Tá bom? Então, bora abrir perguntas e respostas. Ah, e lógico, né? Já ia esquecer. Ó, clica aqui no aviãozinho e manda aí para 1, 2, 3, 4, 5 fisioterapeutas que você gosta. Manda para os seus amigos, por quê? Quando você se junta com pessoas que querem ganhar acima de 10 mil por mês, fica muito mais fácil. Se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado de pessoas que querem ganhar ou que ganham acima de 10 mil por mês. Tá bom? E o resultado passa a ser muito mais fácil para você. Na verdade, eu vou até trocar a palavra. Não é que passa a ser muito mais fácil. Passa a ser muito mais simples, né? Afinal de contas, 10 mil por mês não cai da noite pro dia. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, se você tem ajuda, fica tudo mais simples, tá bom? Bora abrir perguntas e respostas aqui. Tem uma paciente com pós-operatório de punho. Ela está com muitas dores e não consegue mobilizar em casa sozinha. Tentei indicar alguns exercícios para fazer em casa, mas está relatando muitas dores. Ó, Fabiana, vou te dar algumas coisas que você pode fazer, tá? Algumas sugestões. Você tem que parar e analisar se cabe para você ou não. A primeira delas é, se ela está com muita dor, eu não sei exatamente como é que você trataria essa dor. Vamos supor, caso seja com um aparelho, né? Você pode, claro, depende do aparelho também, tá? Por exemplo, TENS é muito fácil manusear. É só clicar lá no botão e pronto, né? Você pode até deixar pré-configurado para essa paciente. Não sei. Você tem que ver se for através de aparelho, se é possível ou não. Mas você pode ou ceder para ela e ensinar ela e a família dela que está próxima, ou você pode alugar esse aparelho para ela. É um exemplo. Você pode alugar o seu aparelho. E aí você, claro, orienta ela através de vídeo, através, sei lá, ao vivo, não sei, tá? Mas é uma opção. Caso seja através de exercícios, e se ela não está conseguindo fazer esses exercícios, você pode orientar também um familiar para ajudar ela, tá bom? Faz sentido isso para você? Ou seja, envolve outra pessoa que vai permitir com que ela realmente faça aquilo. Porque a gente sabe que no pós-operatório realmente é doloroso. Não é só com ela não, é com todo mundo, né? Eu já fiz uma cirurgia e eu sei que é doloroso. Até a cirurgia mais simples são dolorosas, tá bom? Então, enfim, você tem que ver aí o que é possível nesse sentido. Faz sentido pra você, Fabiana? Ó, o paciente que passou por teleconsulta pode fazer telemonitoramento depois? Pode. E uma coisa que é indicada pelo COFITO tá lá na resolução também, tá? Uma coisa que é indicada pelo COFITO é sempre que possível, né? Se for necessário também, sempre que possível, e se for necessário, você, nesse meio tempo de telemonitoramento, você marca um presencial. Opa, desculpa. Então, você marca um presencial.
tá? Porque o que acontece? Essa restrição de você sair de casa uma hora vai acabar, né? Vai passar. E aí você marca um presencial. Fabiana, só tenho dúvidas se iria atender ela em casa ou não. Fabiana, você pode mesclar também, tá? Você pode mesclar. Boa. Eu falei isso durante a live, mas boa pra você ressaltar, né? Você ter ressaltado. Que esse tipo de paciente você pode ir a domicílio também. Faz o processo de higienização, ó. Se você topar ir a domicílio, fazer algo meio online e meio domicílio, o que você faz? Quando você for no domicílio com essa paciente, se higieniza. Se higieniza antes, se higieniza depois, se higieniza na frente dela. Higieniza a máquina, higieniza ela. Higieniza tudo. Isso é um processo de fidelização. Porque se você faz isso na frente dela, ela tá vendo que você se preocupa com a saúde dela. Né? Você não precisa falar nada, só faz na frente dela. E mais, dependendo do caso, a maioria hoje das casas e apartamentos já tem banheiro de secretária. Oferece a oportunidade de você ir direto pro banheiro, tomar um banho, jogar uma água, trocar de roupa, porque isso é um cuidado de higiene também com o seu paciente. E aí quando você for embora, você troca de roupa novamente, né? Então são cuidados que fidelizam ele, tá bom? E aí você pode fazer essa mesclagem do domiciliar com o atendimento online com ela. Ó, a resolução diz que... É porque muitas vezes as pessoas consultam, né? É por isso que eu te falei. Quando a gente faz Bora primeiro disseminar isso aqui. O conceito de teleconsulta é desde o primeiro. É desde o primeiro atendimento, o acompanhamento. Tá? Por isso que é importante. Jorge, faço quiropraxia e estou fazendo vídeos curtos e simples de aliviar as tensões musculares na cervical. Mas as pessoas não querem pagar por... Faltou o resto da frase. Elizabeth, se você conseguir concluir, a gente termina o raciocínio. O uso de termoterapia também pode ajudar. Ela disse que... Vamos subir aqui. Quando atendi o pós-operatório de amputação... Ó, a Lucimara envolveu a família, né? Foi o que a gente conversou aqui, ó. Já envolveu a família na assistência. Acredito que vai ser muito bacana, apesar do novo assustar. Então, é tempo de se reinventar. É como eu disse, qualquer área pode envolver a família, né? Até mesmo, por exemplo, na Fabiana, agora que a gente acabou de citar, que é esse paciente de PO, você pode envolver a família, tá? Você pode orientar a família. É muito legal. Será que pós-operatório de tornozelo é possível orientação ou atendimento online? Sim, é possível. Claro que nem tudo vai dar para você fazer. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que um de vocês faça uma manipulação de coluna. Poxa, tem como o paciente fazer uma automanipulação? Até onde eu sei, não, né? E também não é indicado você ensinar a manipulação para aquela pessoa. Então, claro, o que é que eu estou querendo dizer para você? Claro que tem coisas que você não vai conseguir fazer no online. Você vai estar limitado em algumas coisas, mas não é tudo. Nada é 100% limitado. Então, você vai ter que adaptar para o que é possível. E o que você vai deixar claro para o paciente? Que aquilo ali, no caso, por exemplo, pegando o mesmo exemplo da Fabiana, que essas orientações, que esses atendimentos, etc., eles vão ser muito melhor do que ela ficar parada. Tá bom? E que sim, dependendo do caso do paciente, ela vai ver grandes resultados. Mas, dependendo do caso, talvez seja um caso muito grave, vamos supor assim, talvez ela não veja grandes resultados. Mas se ela ficasse parado, ela ia ter uma grande consequência. Então a ideia é não deixar consequência. Lembre que quando você trata o seu paciente, não significa que ele vai ficar 100% curado logo naquele exato momento. Que é um degrauzinho, a cada degrauzinho que ele vai crescendo e vai evoluindo rumo ao resultado dele.
Jorge me deu muitas ideias. Obrigado pelo feedback. Jorge, eu vou no presencial amanhã. O que acha de alternar o presencial com o online? Eu acho uma ótima. Eu acho que, Valdir, se a sua cidade ela ainda não está determinado para a pessoa parar, né, para todo mundo ficar em casa, mesmo assim eu ia me precaver e ia conversar com o paciente que existe a possibilidade do governo mandar todo mundo ficar em casa e que caso isso acontecesse, você ia continuar esse atendimento online com ele. Na mesma pegada que a gente conversou aqui na aula, que depois vai ser reposto essas sessões, mas é importante ele manter o atendimento online, porque dessa forma ele não regride, muito pelo contrário, ele tende até a evoluir com o atendimento online. Era da evolução, gratidão pelas dicas, obrigado pelo feedback. Top, me deu várias ideias, a Luana. Total sentido. Eu acho que pra cá pra cima não tem mais dúvida não, né? Já tenho um que topou atendimento online. Parabéns. Thaís, 5. Acho que pra cá pra cima não tem mais. Se alguém tiver, joga a dúvida aqui embaixo, por favor. Que aí fica mais fácil, tá? Ah, vamos lá, bora finalizar aqui a dúvida da Elizabeth. É o seguinte, ó, Elizabeth disse assim: faço quiropraxia e estou fazendo vídeos curtos e simples de aliviar as tensões musculares na cervical. Mas as pessoas não querem pagar, acho que por isso, né? Elas não querem o atendimento online. Jorge, não querem pagar pelo online, porque a quiropraxia é 100% manipulação. Aí que tá, Elizabeth, você provavelmente você vendeu a quiropraxia. Você não vendeu a melhora da dor, tá? Então, quando você vendeu a quiropraxia, você se limitou a apenas ficar manipulando. E a gente sabe que a quiropraxia não é só manipulação. Eu faço osteopatia, eu faço manipulação e às vezes eu faço exercício. Então, o exercício, muitas vezes, quando bem feito, ele melhora a dor também. Então, o que você tem que deixar claro para o seu paciente? Que a dor dele, ela pode passar sim com o exercício e não necessariamente só com a manipulação. Então, é disso que você tem que conversar. Ó, se você chega para o paciente e pergunta para ele: paciente, o que é mais importante para você? Receber uma manipulação ou é melhorar a sua dor? O que você quer? Ele vai dizer que é melhorar a dor. Então, se é melhorar a dor, eu tenho a capacidade de falar para você fazer X mais Y mais Z. E isso vai melhorar a sua dor. Se você fizer direitinho, caso seja assim, tá? Você vai melhorar a sua dor. Eu tenho a capacidade de te ajudar nisso. E aí, depois, quando tudo isso passar, você recebe a sua manipulação lá, que se for o caso dele receber. Então, toca na dor do paciente. O que ele quer? Você quer a manipulação ou você quer a melhora da dor? O paciente quer a melhora da dor, o paciente quer o resultado. E não necessariamente tem que ser com manipulação. O melhor dor do paciente nem sempre é com manipulação. Às vezes é o paciente só fazendo exercício. Né? Tem gente que falou aí de gelo aí. O gelo pode melhorar a dor. Não sei se é o seu caso. Só estou dando um exemplo. Tá? Você tem que mostrar para ele que existem outras oportunidades de melhorar a dor dele. Lembre-se, nem tudo você vai conseguir fazer 100%. Manipulação não é possível, mas tem outras coisas. E se você é um quiropraxista, isso não elimina que você antes de ser um quiropraxista, você é um fisioterapeuta. Então, como fisioterapeuta, você sabe melhorar a dor do seu paciente. É só você abordar outras coisas que vai melhorar a dor dele. Faz sentido para você? Ó, a outra Elizabeth falou, tipo, você acostumou que aquilo é só manipulação, quando tem outras formas de aliviar. É isso mesmo que eu falei. Parabéns. O Vinícius, o paciente deixa de fazer os exercícios por falta de compromisso. Vinícius, por isso que eu citei logo no primeiro momento a ideia de grupo de desafio. Porque o grupo de desafio, ele te estimula a fazer as coisas. Se você cria um grupo, claro que tem gente ali que mesmo assim não vai fazer. Mas ele estimula todo mundo a fazer, tá? É bem legal o grupo de desafio. Massa, família! Vamos chegando aqui ao final, né? Tem gente aqui que ainda tá deixando aqui. Eu só quero logo avisar que muito provavelmente o Instagram vai cortar a gente já já. Então, desde já eu quero agradecer aqui a sua presença. Lembrando que toda segunda e quinta tem episódio rumo aos 10K.
Então eu acho que hoje é segunda-feira, eu tô meio perdido. Então na próxima quinta-feira agora vai ter episódio, e na outra segunda vai ter episódio, e assim por diante, sempre às 8h57 da noite, horário de Brasília. Depois me manda lá no direct o seu depoimento sincero. Fala assim, Jorge, essa live foi boa por isso. Me ajudou nisso, me fala lá para eu poder saber. Jorge, foi horrível? E tá tudo bem, me fala lá o porquê foi horrível e eu tenho a oportunidade de melhorar, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelo carinho. Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Vou esperar o seu direct e o seu feedback. Tchau, tchau e até a próxima.